Fim de semana chegando e o Almanac Equiri está mais uma vez na sua telinha para te mostrar o que de interessante rola no nosso estado. Curiosidade e diversão é o que temos nos próximos minutos. Quer ver só? Vamos conhecer a vida dos ourives, trabalhadores que dominam a arte de manusear metais preciosos. Cédulas, canecas, cartazes e até veículos. Nós vamos mostrar para você o universo dos colecionadores. Tem também as lendas e causos da nossa terra no quadro Que História é Essa? E como sempre, no quadro Que Indica, temos as sugestões mais variadas. Hoje, com o professor Dandão. Vinheta rodando, é o Almanac começando. Colecionar coisas faz parte da vida de muita gente. Compra daqui, ganha dali. Mariane, de repente aquele objeto específico se transforma numa verdadeira paixão. E tem gente que faz de tudo para ter mais uma peça em seu acervo. Dá só uma olhada. 4 pessoas, 4 histórias e uma característica em comum: a curiosa mania de juntar objetos. Seja bem-vindo ao mundo dos colecionadores. Aqui, a palavra-chave é quantidade. Vivo e mágico, com as coisas boas que tem lá. Você já deve ter visto coleções de gibis, chaveiros, selos, mas hoje, para começar essa reportagem, eu vou apresentar uma pouco convencional. Há 10 anos, o Euclides iniciou uma coleção de veículos. Puma, Fuscas, Jeep, F1000. Cores e décadas diferentes formam este verdadeiro museu automobilístico a céu aberto. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá... São mais de 15 carros. Aqui tem modelos para qualquer ocasião. Euclides, me apresenta então a tua coleção. Que modelo é esse daqui, por exemplo? Esse é uma Miura X8, é fabricação no Rio Grande do Sul. Ela é um carro 88. Esse é um Jeep importado, é Willys, mas é importado. É um Overland. Estava me dizendo que esse é o veículo mais antigo. Esse é o mais antigo, esse é 62, né, da década de 60. Aqui tem uma Puma GTX, é uma Puma conversível. Essa eu comprei no Rio de Janeiro. Carro bem fora dos padrões atuais. É, né? Esse era o Bem carro diferente. do meu sonho, né? Eu quando era rapaz, né, aos 18, 19 anos de idade, esse carro era o carro da moda. Mas o Cadillac finalmente ficou... O colecionador tem esse problema, né? Quando começa a reformar o carro, ele vai gastando como se gastasse para comer, como se gastasse para o dia a dia. Deixa de comprar um cigarro, para de fumar, para de beber, para de fazer algumas extravagâncias. E a extravagância, então, é em cima dos carros, né? Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. E já que o assunto é antiguidade, um dos portais para embarcar de volta ao passado são as moedas e cédulas. Pedacinhos da história de cada país que fazem a cabeça de muitos colecionadores. O Anderson é um deles. Decidi fazer uma visita no Paraguai, né? Fazer umas compras e tal. E quando eu percebi as novas moedas e tal, conheci o dólar, aí eu decidi começar a colecionar. E a minha primeira nota foi esse de $1, que eu consegui também no Paraguai, foi um troco que eu tive. Na Argentina eu consegui uma das moedas só. Eu tenho algumas moedas de euro que eu consegui com um amigo meu que trouxe para mim. Se eu ver a viabilidade de conseguir uma cédula nova, eu consigo. Se for muito difícil, eu também não sou aquele colecionador fanático que quer porque quer mais uma espécie, aumentar a coleção, aumentar. E para conversar com uma colecionadora de canecas, nada melhor do que um cafezinho para acompanhar. Carla, como é que começou o teu interesse por esses objetos?
É porque eu gosto, assim, nunca gostei muito de tomar café em xícara, mas eu sempre gostei de caneca. E como eu também não tomo café com leite, sempre foi só café, me adaptei a tomar nas canecas. E aí eu ia comprando, achava uma mais bonita, gostava, alguém me dava de presente, aí foi crescendo a coleção. Essas redondas, assim, maiores, elas são para consomê, né? Na verdade, são sopas, né? São canecas de sopa para a gente tomar com colher. Essas menores, todas elas são canecas para café. Essas são miniaturas que são, né, na verdade, são um gosto mesmo de achar bonito. E as maiores, todas aí são para chá. Temos também um acervo dedicado ao rock and roll made in Acre. Especialmente o heavy metal, é verdade. Levando em consideração que o dono de todos esses cartazes é vocalista de uma das bandas mais tradicionais nesse gênero. João, quer dizer que você aliou o útil ao agradável, a oportunidade de montar uma coleção e de registrar os momentos da tua banda. Na verdade, foi uma necessidade, né, de começar. Eu sempre tive a ideia de organizar a banda de uma melhor maneira possível. E comecei, assim, esporadicamente a recolher cartazes de porte e alguns cartazes também que os amigos tinham, para já fazer a cronologia da banda através dos cartazes também. Como é que você faz para guardar esse material? Eu guardo em uma pasta, né, de couro e dentro de uma caixa com o maior cuidado. E esse cartaz aqui em especial, eu costumo dizer que ele é do século passado, né, que ele é de 99. Olha só. Né? Foi o primeiro show oficial que a Faringe participou. E tem bastante bandas aí, algumas já extintas. Apresentar é fácil. Difícil é escolher o componente preferido da coleção. Aquele xodozinho no meio de tantos outros itens. Essa aqui eu tenho Essa aqui foi porque foi uma... Eu gosto da imagem do desenho. Ela é grande, tem um monte de desenho infantil. Essa de R$1 aqui eu procurei ela muito, que é a que não saiu de circulação, e essa foi a mais difícil de eu conseguir. E essa aqui, ela fica sempre onde eu trabalho. Essa caneca está comigo há alguns anos já. Eu procurei bastante durante mais de 3 meses. E tão variados quanto os objetos são os sentimentos que esse hábito desperta. Cada carro desse leva um pedaço do meu coração dentro dele, né? Então eu tenho ciúme. É muito prazeroso, é trabalhoso para manter, para cuidar, né? Porque a natureza, a tendência dela é corroer tudo isso, né? O único ciúme que eu tenho maior mesmo é da minha família, né? Da minha mulher e das minhas filhas. Mas eu tento, dentro da maneira do possível, manter sempre intactas e para virar história para as gerações que vão vir, né? Meu nome é Manoel Maria Paim, tá? Mas eu sou muito conhecido por Paim, o Paim da livraria. Eu nasci em Chapuri, portanto, eu sou da cidade do Chico Mendes, mas a maior parte da minha vida eu passei mesmo aqui em Rio Branco. Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio. E meu negócio próprio, como eu trabalhava em construção civil, meu pensamento sempre era ter uma construtora. Mas isso aí foi uma coisa que me desvaneceu com pouco tempo, porque eu precisava de um engenheiro. Para mim, ficar dependendo do engenheiro, ia ficar um negócio complicado. Eu não tinha condição de me formar em engenharia ou coisa semelhante. Eu pensei em trabalhar com alguma coisa por conta própria, mas com uma coisa que me desse prazer, me desse satisfação. Então, o que eu gostava de fazer? Gostava de ler. Gostava de ler. Bom, ler não dá dinheiro, ler não vai dar o prato de feijão para ninguém. Eu continuei lendo meus livros e tal. E foi o tempo que eu fui ser funcionário público, eu fui trabalhar no DERACRE. E como lá o serviço era pouco, eu sempre aproveitava o tempo ocioso para estar lendo. Então eu lia um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, por semana. O povo de lá, os outros funcionários, me observavam sempre com o livro na mão. Então quando eles precisavam de um livro para o seu filho, para levar para a escola, ou fazer um trabalho escolar, vai lá com o Paim, que o Paim tem livro, o Paim conhece, o Paim sabe quem é. Então eu fui me acostumando com aquilo, eu fornecia livro para os amigos, eu emprestava, eu mandava buscar. Tudo isso eu fazia isso gratuitamente, não cobrava nada de ninguém. E eu pensei nisso, olha, já que eu quero montar um negócio próprio, por que não a livraria? Que é uma coisa que eu gosto, eu estou trabalhando com livro, estou trabalhando com leitura, por que não?
coloquei aquilo na minha cabeça e disse, eu vou montar uma livraria. Como eu começar? Não tinha um centavo. Comecei mandando buscar livro para meus amigos lá do Derac, comecei a mandar buscar livro sob encomenda, e chegou um ponto que o pessoal já não me encomendava mais nada, e mesmo assim eu mandava buscar mais livros. Foi no ano de 1979, eu passei no vestibular para o curso de letras. Então, no meu primeiro dia de aula, o professor começou a falar em livros. Aí pronto, eu me encontrei. Aí daí para frente a coisa deslanchou melhor, né? Eu já fui conseguindo uma clientela maior, tal. A leitura é fundamental. Você não consegue ler, você não consegue estudar sem usar o livro. Não tem outra forma. Mesmo que você consulte internet, jornais e outros mais, você não vai conseguir um desenvolvimento sem a leitura básica, sem o conhecimento básico que estão nos livros. Como eu sou um livreiro que gosta de livros e que dediquei a minha vida a divulgar o livro, a ler os livros, e eu vivo disso, é a minha vida. Não adianta você querer dizer que eu seja esse ou que eu seja aquilo. Não, eu sou um leitor que consegue divulgar o livro, vender o livro e viver do livro. O candidato, para ele ser um bom político, acho que ele tem que cumprir o seu papel, né, perante a Constituição, algo que lhe é atribuído, né, e nos dá um amparo sobre nas áreas de educação, saúde, lazer. O político ele tem que ter competência, caráter e ser honesto. O candidato, para ser um bom político, ele precisa ter caráter, responsabilidade e, acima de tudo, atitude. Primeiramente, o político tem que ter muita humanidade para se meter numa campanha política. O perfil do meu candidato, em primeiro lugar, ele tem que ser honesto e um político de caráter, que ele deve cumprir pelo menos 8% do que ele fala, das palavras que ele fala para o povo. Os antigos contavam que há muitos e muitos anos existia um índio, jovem, forte e de rara beleza, chamado Boiotoni. Desde Curumim, ele já era considerado o melhor guerreiro da tribo, pois a melhor caça, a melhor pesca e as melhores frutas era sempre ele quem trazia. Boiotoni era mesmo muito corajoso e valente, jamais abandonava os amigos. Ele queria ser em tudo melhor e, por conta disso, se esforçava sempre mais. Por isso, ele era muito invejado entre os índios e admirado entre as índias, porque, além de tudo isso, ele era o filho do grande chefe. E aconteceu que um dia, o valente guerreiro conheceu Jaraci, índio de uma tribo vizinha, porque ele logo se encantou. Acontece, gente, que na sua tribo, a Índia era considerada uma divindade. Por ter nascido com o sinal da lua, quando ela atingisse uma certa idade, seria oferecida em sacrifício à deusa Jaci. Boiotoni, querendo a Índia para si, invade aquela tribo e leva Jaraci consigo. Os índios daquela tribo perseguem o rapaz e recupera assim a moça. O feiticeiro da tribo lança uma maldição sobre Boiotoni. Ele seria um boto. E a partir daquele dia, voltaria a viver no fundo das águas. E para pagar pelos seus erros, nunca mais ele voltaria a viver no meio dos homens. Somente em noite de lua cheia ele poderia vir à terra para ver como era que estava vivendo a sua família. Mas o índio, gente, que sonhava ser um dia o grande chefe da sua tribo e aspirava a ser o melhor, por orgulho e vingança jurou que a cada vez que viesse à terra, escolheria uma moça, seduziria e a levaria consigo para o fundo das águas. E foi aí que logo se ouviu falar do boto. Cada vez que uma moça desaparecia ou então ficava grávida sem ninguém saber quem era o pai, logo se dizia: aquela ali é a mulher do Boiotoni, é a mulher do boto. Para um candidato se eleger hoje, para mim, para ganhar o meu voto, a honestidade é o principal
perfil, né? Não são fáceis hoje encontrar candidatos com esse perfil, mas eu acho que a gente tem que tentar escolher o melhor para ter bons resultados. O candidato, para ser um bom político, ele deve ser bastante honesto e trabalhar a favor da população. O candidato, para ser um bom político, primeiramente, ele tem que ser uma pessoa íntegra, ele tem que ter compromisso com a sua cidade. Olha, o candidato, para mim votar nele, tem que ter boas qualidades, como seja, ser honesto, ser um vereador com ideias nacionalistas, para que a gente possa acreditar e votar com ele. Candidato, antes de tudo, deve ser honesto, empreendedor, gostar da cidade que ele vive, ser nato da cidade, porque ele vai fazer muito mais por ela. Eu sou Francisco Dandão, eu sou professor universitário, jornalista e estou aqui para indicar 2 filmes. Um é Um Peixe Chamado Wanda, que é um filme de 1988, é uma comédia, onde os ladrões fazem um assalto e depois ficam brigando para dividir, um traindo o outro para dividir o butim. Bom, Um Peixe Chamado Wanda é uma comédia que você, a cada minuto, tem um acesso de riso. É um filme que no livro A História do Riso é citado como o que fez até pessoas literalmente morrerem de rir. É um filme fantástico. Você gosta mesmo de animais, né, Ken? Por que isso? É porque você pode confiar neles e eles não... Enganam você? Enrolam você o tempo todo. Sabe o que Nietzsche disse sobre os animais? Disse que eles foram o segundo erro de Deus. Tchau, maninha. Peraí. Você pode dizer a ele... Até logo, George. E o outro é o filme do Ingmar Bergman, cineasta sueco que morreu ano passado, que é um filme onde um cavaleiro medieval volta para sua aldeia e encontra a aldeia devastada pela peste negra. Fica procurando o sentido da vida. E aí ele encontra a morte, que quer levá-lo, e ele pretende ficar vivo mais um tempo e pede para a morte para fazer um jogo de xadrez, para jogar xadrez. Ganha da morte e ainda assim fica sendo perseguido por ela, que é um filme chamado O Sétimo Selo, um filme de 1957. Han lever med döden för ögonen och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intighet. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret. Ja, den dagen. Jag förstår vad du menar. Vi måste göra oss ett beläte av vår rädsla. Och det belätet ska vi kalla för Gud. Du oroar dig. Döden besökte mig i morse. Vi spelade schack tillsammans. Den fristen ger mig tillfälle att uträtta ett angeläget ärende. Varför ett ärende? Mitt liv har varit ett jagande. E O Sétimo Selo é uma grande alegoria de busca, de reflexão das pessoas para saber por que vivem, por que existem e o que estão fazendo nesse mundo.
Bom, essas são as minhas dicas, confira e depois veja se eu tenho razão ou não. Transformar metais preciosos em objetos de desejo. Essa é a arte da ourivesaria. Registros apontam que a profissão existe há milhares de anos. Mas a técnica resistiu ao tempo e nos dias de hoje ainda é possível encontrar pessoas que dominam a sofisticada função de moldar artesanalmente ouro e prata de acordo com a solicitação da clientela. Esses habilidosos artesãos trabalham em plena sintonia. O ourives dá forma ao ouro, platina, prata e tantos outros metais, com seus delicados maçaricos, pinças e equipamentos de alta precisão. Na verdade, você funciona essa profissão como uma espécie de artesão aí desses metais nobres, né? Isso. Você costuma criar muitas peças? Como é que é? Ou normalmente é o cliente que já chega aqui com uma ideia e você desenvolve? Criação praticamente não, porque a gente não tem praticamente muito tempo para criar. A gente não supre a necessidade do balcão, do cliente, entendeu? Então, às vezes, o tempo que é para design, para você desenhar, criar uma joia, falta. Que tipo de peças você mais costuma fazer por aqui? Aqui o que nós costumamos mais fazer são anéis de formaturas, alianças, cordões, pulseiras, braceletes. Enfim, o que mais se tem feito é alianças e anéis de formatura. Você tem alguma lembrança de alguma peça das mais estranhas que você tenha feito por encomenda de cliente? Qual foi a peça dessas assim que mais chamou a atenção para fazer? Ou o trabalho que você mais gostou também? O trabalho que eu mais gostei foi a medalha que eu confeccionei para o Pan-Americano de Taekwondo. Esse foi das que me marcaram, né? Até o presente momento. O conhecimento deve ser vasto. Existem mais de 80 tipos de acabamento em ouro. No caso do ourives Cícero Farias, as joias ganham elementos que a própria natureza se encarrega de fornecer. Na verdade, o meu pai foi quem trouxe a ourivesaria aqui para o Acre na década de 40, né? E aí, ele era funcionário de uma ourivesaria em Juazeiro do Norte, Ceará, e foi quando ele teve que servir o exército, ou ia para a Força Expedicionária Brasileira, na Europa, ou vinha ser soldado da borracha, né? E acabou chegando aqui, trazendo ourivesaria, né? E conheceu a minha mãe em Tarauacá, né? E acabou tendo 9 filhos com a minha mãe, né? E eu sou caçula de uma família de 9 irmãos. E quem acabou segurando esse ofício foi eu. Né? Então, e a partir de que momento você começou a se interessar de fato por isso? Eu comecei a trabalhar com a joalheria, com a ourivesaria convencional, a partir dos 13 anos de idade, né? Aos 13 anos de idade já fazia alguns trabalhos na ourivesaria. Agora essa mistura de associar metais nobres, o ouro, a prata, a platina nas sementes, associar os produtos da nossa região, foi a partir de 84, no ano em que eu servi o exército. Então eu vivia na floresta, né? Então como por lá não tinha ouro, não tinha nada, então eu estava sempre em contato com as sementes, né? E sempre tive essa via artística sempre foi muito forte na família, né? Então quando eu vinha da floresta, quando eu vinha da Operação Boina, das histórias, né, do exército, aí eu estava sempre trazendo semente. Ia associando, né? Quando eu tinha algum tempinho, ia misturando com ouro, com a prata. Os requisitos são paciência, capricho e senso crítico. Nesse mundo da joalheria, a perfeição não deve ser atingida, mas sim ultrapassada.
Já acabou, Andrew? Pois é, Mariana, já ouviu falar que o que é bom dura pouco? É, mas nesse caso é só ficar ligado que na semana que vem tem mais. E se você quiser ajudar a gente a fazer as próximas edições do Almanac, já sabe, o nosso e-mail é esse aí que tá na sua telinha, almanacequiri@ac.gov.br. Mande sua sugestão. E o programa de hoje foi gravado aqui no Senai, entidade que oferece mais de 15 cursos profissionalizantes para pessoas com idade a partir de 14 anos. Para você um forte abraço e até a próxima semana. Tchau!